E aí, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu decidi trazer 5 pontos positivos e 5 pontos negativos de morar em Portugal. Esses pontos que eu resolvi trazer aqui nesse vídeo são baseados nas minhas experiências desde que eu cheguei no país, na minha realidade, na do meu esposo. Então, você pode ter pontos totalmente diferentes do meu e não tem problema. Seus pontos positivos podem ser negativos para mim e os meus negativos podem ser positivos para vocês. São baseados na minha opinião. Então fique à vontade aí se quiser discordar da sua casa. E eu resolvi começar pelos pontos negativos, porque muito se fala dos benefícios, que é sair do seu país, se mudar para a Europa e tudo mais. E os pontos negativos meio que a gente vê de uma forma mais mascarada, né? Mais difícil ver gente falando sobre isso. E eu acredito que é um ponto muito importante de você analisar antes de você sair do seu país, porque é uma mudança muito grande. É bom aí pesquisar a fundo mesmo, gente que fala sobre isso, matéria que fala sobre isso. Então assim, o estudo, a informação ajuda muito antes de você tomar uma grande decisão, né? Que é mudar de país. É até para colocar na balança se vale a pena para você, se não vale a pena para você. Se tiver alguém que mora fora e quiser tirar umas dúvidas, fala com essa pessoa. Nos mudamos para cá em outubro de 2022 e estamos em março de 2023. Então o que eu vou falar é baseado nesse período. E o primeiro ponto negativo, na minha opinião, aqui em Portugal é a questão da saudade, né? A saudade dos familiares, dos amigos, dos lugares que você frequentava e que você amava. Então assim, claro, é muito bom você conhecer lugar novo, mas sempre tem aquele lugar no seu coração que você gostava de comer um pastel, um restaurante legal, um shopping que você já conhecia de ponta a outra e aqui você vai precisar conhecer e às vezes não vai ter as lojas que você conhece, não vai ser do seu agrado. Então assim, eu não falo nem tanto pela comida, porque pelo menos nos lugares que a gente morou aqui, tinham mercados do Brasil. E até nos mercados daqui que já começaram a vender coisas do Brasil. Então não é nem tanto pela culinária em si, é mais pelo lugar mesmo que você cria um afeto, né? E que aqui você vai precisar construir novos afetos. Que não é um problema, mas demanda tempo. E tem aquela amiga que você tem um problema, poxa, queria ir lá na casa de fulana. Não tem como ir lá na casa de fulana, porque ela está a um oceano de distância. Poxa, eu queria agora comer a comida da minha mãe. Não vai ter como, porque tem um oceano de distância. Para você levar em consideração, né? Se você está disposto a passar, porque realmente você fica longe da família. No inverno são 3 horas de diferença para o Brasil, no verão são 4 horas de diferença. Então, muitas vezes, quando a pessoa que você quer falar não vai estar disponível na hora que você pode, e quando ela puder, você não vai estar disponível. Então, assim, são situações que você precisa estar preparado psicologicamente, porque provavelmente você vai passar. E o segundo ponto negativo, na minha opinião, é a questão de transporte público. Porque dependendo do lugar que você mora, para onde você quer ir, dependendo do horário, da cidade onde você mora, você vai encontrar dificuldades para poder se locomover, principalmente se for de ônibus. Por exemplo, quando eu morava em Pombal e queria vir para Leiria, eu tinha uma tabela com os horários dos ônibus. E eles eram muito espaçados entre si. Por exemplo, se eu perdesse o ônibus das 8, só ia ter outro para mim de meio-dia. E se eu perdesse de meio-dia, enfim, ia ter outro, sei lá, para as 2, 3 horas. E também muda quando está em época escolar e quando não está em época escolar. Claro, cidades como Porto e Lisboa, você tem muito mais opções de ônibus, de metrô. E ainda assim, tem muitas pessoas que relatam que é difícil. Que você larga, muitas vezes não bate com o horário que aquele ônibus vai passar. Enfim, mas dentro da cidade, por exemplo, dentro de Pombal, pelos bairros ali de Pombal, dentro aqui de Leiria, pelos bairros aqui de Leiria, tem mais opções, sabe, de transporte, de horários. Mas quando você quer ir um pouco mais para fora, se você tiver um compromisso mais para fora, que era o caso de Danilo, ele trabalhava aqui em Leiria e a gente morava em Pombal. Então não era rentável e nem saudável, porque o horário que o ônibus passava era muito cedo, ele ia ter que ficar na rua antes de começar a trabalhar muito tempo, sabe? Então não compensava. E o terceiro ponto negativo, na minha opinião, é que Portugal é um dos países com o salário mais baixo da Europa. Atualmente o salário mínimo está em torno de 760 euros. E com a inflação dos últimos tempos, com esse valor não se dá para fazer muita coisa por aqui, principalmente com os preços elevados do arrendamento, que é o aluguel. E o quarto ponto negativo, na minha opinião, tem a ver com o momento que estamos vivendo, que é essa inflação, que interfere nos preços dos arrendamentos, que são os aluguéis. Tá muito caro você conseguir um teto aqui em Portugal, principalmente se você se basear no salário mínimo que a gente ganha aqui. Dependendo do lugar que você escolher para morar, que também é preciso estudar bastante antes de decidir sair do país, você consegue encontrar com muita luta e suor um preço
mais acessível e mais adequado, né, para a situação da casa, do lugar onde você mora, porque tem gente que vai além, um teto que não vale, sei lá, 200 euros, a pessoa cobra 600, 700 euros, sabe? E vai ter gente querendo alugar porque está muito difícil de achar, mas os proprietários estão exigindo documentações que a pessoa, se não vier preparado, não vai ter naquele primeiro momento. Então, muitas vezes, se você fica à mercê de um valor alto, porque aquela pessoa não pediu documentação, não consegue pegar um valor mais baixo porque aquela pessoa exigiu muita documentação e você ainda não tem. Então, assim, você precisa estudar bastante a média da cidade que você vai querer morar ou do país que você vai, a questão do arrendamento. Isso depende também de como você vem pra cá, né? Se você vem com seu esposo ou com a sua esposa, se você vem com seus filhos, se você vem solteiro, sozinho, porque tem muita gente que consegue alugar quarto, que também tá bem caro. Tem quarto hoje que cobram 350, 400 euros para você dividir a casa com várias outras pessoas, sabe? E o quinto e último ponto negativo, na minha opinião, é a questão do trabalho. Diferente do que muitas pessoas falam por aí, tá chovendo trabalho, aqui não falta para ninguém, vem que tem, não é bem assim, na prática a teoria é outra. Além disso, então você está dizendo que não tem trabalho, não é bem assim. Mas antes, estude direitinho, a época que você vai vir também interfere muito na questão do trabalho, das disponibilidades, né, das ofertas de emprego. E além da época que você for escolher para vir, os documentos que você vai trazer com você também podem auxiliar nesse processo de conseguir um emprego de uma forma mais rápida. Por exemplo, quando eu e Danilo chegamos, a gente tirou 2 semanas para resolver as coisas, organizar o que tinha que ser organizado, conhecer a cidade que a gente estava morando, para depois ele começar a procurar um emprego. E passadas 2 semanas e a gente começou a procurar, ele já estava lá com o currículo dele todo bonitinho e a gente organizou da seguinte forma. Primeiro íamos entregar na zona industrial próxima a Pombal, nas fábricas. Imprimimos 10 currículos e fomos em 10 fábricas e entregamos o currículo de Danilo. Um ponto importante, a gente chegou aqui na época do inverno. E depois que a gente entregou os currículos nas fábricas, quando a gente voltou para casa, Danilo enviou os currículos de forma online para a área que ele atuava no Brasil, a área que ele já tinha experiência e a área dele de formação. Mandou de forma online, entrou em sites de emprego e saiu mandando o currículo para áreas que ele já tinha expertise. A gente entregou numa segunda-feira e ao decorrer da semana ele só recebeu retorno das vagas que ele mandou que ele já tinha experiência. Fez entrevista, né, de forma remota para essas áreas que ele já tinha expertise e terminou que em uma semana ele foi contratado. E a gente chegou aqui em outubro, estamos em março e nenhuma dessas fábricas chegaram a entrar em contato com ele, nem por e-mail, nem por ligação, nem nada. E a gente enviou para 10, ou foi mais de 10. Não é esse mundo encantado que o pessoal fala, aqui tem muita fábrica, a zona industrial é maravilhosa. Só que não quer dizer que a zona industrial é gigante e que você entregou o currículo vai ser contratado amanhã, sabe? Depende muito da época, a gente escutou falar que o período que a gente viu no inverno era mais difícil de contratar em fábrica, né? Que próximo ali ao verão era mais fácil e tudo mais. Mas a gente tem conhecido hoje que tenta entrar em fábrica ainda assim próximo ao primavera, verão e não tem retorno há mais de semanas. E já tem enviado o currículo para mais de uma. Tem também opções de restauração, que é restaurante lá de idosos, cafeteria, enfim. Só que muitas vezes o salário não condiz com o tamanho do esforço que você faz, porque tem gente que paga 3 euros por hora e nessa hora você trabalha mais do que 2 pessoas juntas trabalhariam, sabe? E tem gente que vai se submeter porque está precisando naquele momento, até também para ganhar experiência, almejando um trabalho melhor. E muita gente almeja trabalhar em fábrica porque geralmente é um salário mínimo, podendo ser mais, é certinho, tem contrato de trabalho, que é muito importante esse documento para o seu processo de legalização. Muitas fábricas têm horário fixo e trabalham de segunda a sexta. E claro, isso é baseado na experiência que a gente passou e de colegas próximos passaram. Tem gente com certeza que chegou aqui e já conseguiu emprego de primeira assim, fábrica e graças a Deus por isso. Pode ter gente que tenha conseguido com uma semana depois, com um mês depois, ou que tenha um amigo que indicou e que conseguiu, e graças a Deus por isso. Mas não é uma verdade absoluta, sabe? Não é assim para todo mundo. Então você precisa vir preparado, contando com o imprevisto que pode acontecer. Você pode conseguir no segundo dia e você pode esperar 2, 3 meses aí e não conseguir. Então você precisa vir preparado para o imprevisto, porque você pode sim começar no dia seguinte já a trabalhar numa fábrica ou na sua área específica, né? Quando você pode também demorar 2 meses, 3 meses para conseguir um retorno e precisar trabalhar nesses empregos que lhe oferecem 3 euros, 4 euros por hora, trabalhando de segunda a domingo com uma folga na semana. Então assim,
Você precisa vir preparado do que pode e o que não pode acontecer, até quando eu vou ter dinheiro para isso, enfim. E esses foram os pontos negativos, na minha opinião, tá? Você pode discordar aí, não tem problema nenhum. E agora vamos para os pontos positivos. Graças a Deus, falar de coisa boa. E o primeiro ponto positivo, na minha opinião, é o poder de compra. Mesmo com o salário mínimo sendo um dos mais baixos da Europa, ainda assim é possível a gente comprar muitas coisas que no Brasil, mesmo a gente ganhando bem, não conseguiríamos. A gente que eu falo sou eu e meu esposo, tá? Porque essas opiniões são baseadas na nossa realidade. Por exemplo, no Brasil, eu e ele trabalhávamos, tínhamos um salário ok, a gente morava num bairro legal, mas ainda assim a gente não conseguia comprar um carro. Para dar entrada no carro, a gente precisaria fazer um empréstimo, coisa que assim que a gente chegou aqui, porque a gente veio com preparamento financeiro e com reserva para isso, a gente conseguiu comprar um carro em menos de um mês. Foi 2 semanas, Danilo ficou procurando. Claro que é um carro usado, não é um carro zero, mas nem assim no Brasil a gente conseguiria comprar. Então, por mais que a inflação esteja alta, né, as coisas tenham aumentado de valor, ainda conseguimos comprar coisas que no Brasil a gente não conseguiria. No mercado, por exemplo, comprar com frequência. Esse dia eu estava falando pro meu esposo, meu Deus, eu nunca comi tanta carne no mês como a gente comeu. E claro, com a inflação os preços subiram. Principalmente quem está aqui há mais tempo pode fazer essa comparação. A gente que chegou aqui em 2018, 2017, com certeza eles enxergam melhor do que eu e meu esposo enxergamos a disparidade dos preços. Mas ainda assim compensa, sabe? Ainda assim, por mais que a gente veja que os preços subiram, a gente entende que é um fator externo, né? Roupa também você encontra aqui por um preço muito mais acessível e de qualidade, eletrodoméstico, maquiagem, perfumes, enfim. O poder de compra aqui para mim é um ponto muito positivo. Segundo ponto positivo, segurança. Esse para mim eu deveria ter colocado como primeiro ponto positivo. O principal ponto que me fez querer sair do país desde que eu me entendo por gente. Desde antes de começar a namorar com o Danilo, eu já tinha esse desejo de morar fora, porque eu almejava essa tão sonhada segurança, essa sensação de segurança que eu já não sentia desde a adolescência morando onde eu morava. Então, quando a gente começou a namorar, eu vi que era um desejo do coração dele também. Então, a gente noivou, casou e tudo mais, e foi falando sobre esse planejamento. A gente nunca tinha tirado do papel. Quando a gente casou, a nossa lua de mel foi para a Europa. A gente veio para Portugal e foi para a França. E assim, a gente pôde sentir essa sensação de segurança, sabe? Sentir que você está seguro no lugar, que você sai sem preocupação. Claro, como eu vou sair com o celular na testa, com dinheiro no bolso, jogando assim, claro, mas não tinha aquela sensação de, ai meu Deus, é tantas horas na rua, não tem ninguém aqui, misericórdia, vai passar alguém, vai me abordar com algum tipo de, enfim, né, que eu não vou ficar falando essas palavras aqui. A gente não teve essa sensação. E aí, quando a gente voltou pro Brasil, a gente, não, vamos tirar esse planejamento do papel, porque é isso que a gente quer pra nossa vida, pra vida dos nossos filhos, e pronto, foi a partir daí, depois da nossa lua de mel, que a gente começou a colocar em prática o nosso planejamento de vir morar aqui. A segurança, pra mim, assim, é um ponto primordial. Sempre vai pesar lá em cima na balança, por mais que eu sei que nada vai ser um conto de fadas. Mas, por exemplo, no Brasil, para ir pro trabalho, eu ia de ônibus. E Danilo me deu uma Apple Watch. Só que como eu vou com a minha Apple Watch, meus anéis, eu sempre vivi cheia de anéis, agora eu não tô. Dentro do ônibus, em pé, 1h30 lotado no ônibus, no calor, torando, morava em Recife. Como é que a pessoa vai? Não vai, porque eu ficava com medo, claro que eu ficava com medo. Pelo menos na cidade que eu moro atualmente e na que eu morava, não passei por esse problema. Porque, claro, eu não posso generalizar, né? Eu não sei se todas as cidades de Portugal você tem essa mesma sensação que eu e meu esposo temos hoje, né? Porque a gente mora aqui em Leiria, a gente morava em Pombal. Então, assim, não sei se todas são assim. E saber que a gente pode proporcionar isso para os nossos futuros filhos. Não estou grávida, não tenho nenhum filho, mas eu sei que a gente vai ter. Então, assim, saber que a gente vai poder proporcionar isso para eles, saber que eles vão poder crescer com essa sensação, com esse sentimento de liberdade, de segurança, para mim não tem preço. Sempre vai ser lá em cima na escala de ponto positivo. E o terceiro ponto positivo é viajar pela Europa com um preço super acessível. Você morando aqui em Portugal ou em qualquer outro lugar da Europa, você consegue visitar, conhecer outros países com um valor bem mais baixo do que você estando no Brasil. Sim, tem passagens que a gente já viu, promoção, a gente não comprou, mas que a gente já viu, tipo ir para a França por 22 euros e de volta. Gente, isso é para mim um ponto super positivo. E como quarto ponto positivo, eu coloquei conhecer a neve, porque aqui em Portugal tem região que neva e você não precisa sair do país para ver
de neve, vê que coisa boa. E a experiência, assim, é incrível. A gente conheceu a neve na Serra da Estrela e quando a gente foi, tava caindo neve, tava um frio, tava uma neblina, assim, mas foi maravilhoso. É um passeio incrível e é dentro do país. Foi 2 horas, 2 horas e 40, 2 horas e meia, 2 horas e 40 da cidade que a gente mora. Mas assim, é um passeio incrível e a gente amou conhecer e conhecemos a neve. E como quinto e último ponto positivo, a língua. Aqui eles também falam português. Claro que é um português diferente do que a gente fala no Brasil. Aqui é um português mais formal. Tem gente que fala, eles falam muito rápido. Não concordo muito, porque a gente no Brasil também fala muito rápido. Eu acho que a questão maior é adequar as palavras que são diferentes. Por exemplo, aqui não se usa acento circunflexo, eles trocam pelo acento agudo. Palavras que no Brasil a gente fala tranquilamente, aqui pode ser ofensa. Então faça uma amizade com o português ou com a portuguesa para que você possa estar sempre ali em contato com a língua e poder identificar cada vez mais as diferenças, né? Porque por mais que seja diferente, quando você olha para uma placa, você vê o papel com informativo, você consegue identificar porque é português. Só que, claro, quando você vai para gírias, para algumas coisas mais específicas, tem mais dificuldade porque não está no seu dia a dia, né? Não é o que você era acostumado. E foi isso, com isso encerramos nossos 5 pontos negativos e nossos 5 pontos positivos de morar aqui em Portugal, na minha opinião, na opinião do meu esposo também, porque antes de fazer esse vídeo eu conversei com ele e espero que vocês tenham gostado. Como dica, antes de vocês decidirem sair do país, estude direitinho, coloquem na balança de vocês do que vocês estão dispostos a abrir mão, do que vocês não estão dispostos, do que na realidade de vocês é bom, é ruim, enfim. E vem preparado para imprevistos, porque eles acontecem, por mais que a gente planeje direitinho, a gente não fica isento de uma coisa não sair como a gente imaginou. Então vem preparado, principalmente para os imprevistos também. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo.